Fala galera, uma boa tarde pra você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o Barbinha da TV Câmara, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Tudo bem, Vieira? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a Hora do Esporte. Hoje tem informação para todo mundo, para criança, para adulto, para o idoso. Sejam bem-vindos à Hora do Esporte. Pro vovô e pra vovó e pra todo mundo, que beleza, hein? E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, que é o papai do Lorenzo, o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aí, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta, o Luizão que sempre leva a informação pra comunidade estuda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, começamos o Hora de hoje falando de basquete. Na noite da última segunda-feira, São José Basquetebol recebeu no ginásio Lineu de Moura o Mogi, pela sua última rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista. A partida foi emocionante até os segundos finais. Quem conta como foi o jogo é o nosso repórter João Delfino. As imagens são com ousadia e alegria do nosso José Sobral, nosso Sobralzinho. Solta, Matheus! Para encerrar a fase de realinhamento, o São José recebeu o Mogi, um clássico do basquete na noite de segunda-feira no Lineu de Moura. E quando a bola subiu, a lei do ex começou a cantar dos dois lados. Lessa derrubou os dois primeiros do São José e Ruivo os do Mogi. O jogo era equilibrado e pegado na marcação. Tanto é que na metade do quarto, o placar era baixo, 6-6. O Mogi passou à frente na sequência com 2 cestas de Maicon Douglas e fechou o primeiro período em vantagem, 14-11 para os visitantes. Já no segundo período, quem começou melhor foi o São José. Anderson Rodrigues recolocou a Águia na frente, mas quando o Mogi melhorou, Regis Marrelli parou o jogo. O São José voltou melhor e Malcolm Miller mandou para 3. Depois, Léo Craveiro cravou e Douglas dos Santos enterrou para a Águia. Mas o placar continuava apertado e Anderson Barbosa não deixou o São José desgarrar. E a segunda parcial fechou com vitória do São José em 20-17. Mas no placar do jogo, igualdade. Fim de primeiro tempo, 31-31. Na volta do intervalo, a torcida no caldeirão do seu Lineu colocou pressão nos lances livres dos visitantes e deu certo. Na jogada seguinte, a Diel incendiou o ginásio com essa bola tripla que colocou a Águia na frente, 41-40. O jogo era disputado ponto a ponto. Se liga nesse lance, a bola foi tirada praticamente de dentro da cesta. E com equilíbrio, o terceiro período terminou em 18-16 para o São José. E no placar, vitória joseense por 2 pontos, 49-47. O quarto período foi a vez das bolas de 3 aparecerem. Primeiro Lessa e depois Ruivo mostraram que estavam afiados. Com o jogo empatado em 65-65, Ruivo colocou o Mogi de novo na frente, mas Douglas dos Santos deixou tudo igual da mesma forma. No minuto final, Johnson errou 2 lances livres fundamentais para o Mogi. DG também teve a chance, mas acertou o primeiro e errou o segundo, 74-71. Faltavam 28 segundos. O Mogi veio para o ataque e o São José não fez a falta. Rafa Menca, gelado, chutou para 3 e deu bom, 74-74. A prorrogação aconteceria no Lineu de Moura. E quando o tempo extra começou, parece que a motivação do Mogi era maior. Dikembe fez cair os primeiros pontos. Lessa deixou tudo igual em 80-80. Na reta final, Johnson teve 2 lances livres e converteu, 84-82. E quando faltavam 2 segundos, falta para o São José. DG teve a mesma chance. Ele precisava acertar os 2. O primeiro caiu. Já o segundo... O jogo praticamente acabou ali, mas o Mogi ainda teve uma falta e fez cair o último lance livre do jogo. No desespero, DG tentou, mas faltou força.
Final de partida com vitória mogiana. Mogi 85, São José 83. E faltou mais uma vez inteligência no final, no lance livre nosso. Eu pedi para fazer, se ficasse 4 ou 3 pontos para a gente fazer, 4 não, se ficasse 3 pontos para a gente fazer a falta. O Douglas errou o lance livre, ficou 3. Nós não fizemos, tivemos toda a oportunidade de fazer a falta embaixo. Seria 2 lance livre, né? E tomar uma bola de 3. Então essas coisas é imperdoável, o basquete não perdoa certos erros, né? Eles são uma equipe intensa, a gente conseguiu fazer com que a gente defendesse melhor também eles, só que a gente não teve aproveitamento. E pecamos em alguns detalhes, infelizmente tivemos uma derrota. Fase de realinhamento finalizada para o São José. Em 4 jogos foram 2 vitórias e 2 derrotas. Para o técnico Regis Marrelli, o desempenho é positivo, mas a equipe ainda precisa ajustar alguns detalhes. Cara, eu acho que a gente fez um realinhamento bom, né? Muito bom, né? A primeira fase ainda foi muitos altos e baixos, muitos jogos irregulares, eu acho que não, mas fizemos a segunda fase, só que 2 jogos que faltou, a gente podia ter ganho os 2 jogos que a gente perdeu. Eu acho que faltou realmente, no momento decisivo, a gente ser um pouco mais inteligente, né? Um pouco mais maduro nesse momento, e a gente não soube isso, e é o que está pesando muito. Eu acho que basquete é jogo de detalhes, e esses detalhes no final do jogo fazem muita diferença, então a gente precisa evoluir nisso. Do lado do Mogi, Victor Sarro, sim, aquele mesmo, o comediante, que também é investidor e gestor do time, comemorou a vitória contra a Águia. Cara, jogo sofrido demais. Eu tô cada vez mais apaixonado pelo basquete, um jogo dinâmico, diferente do futebol, acontece coisa a todo momento, cara, é o tempo inteiro, tem dia do futebol que você tá assistindo, não acontece nada, você fica 90 minutos parado, não, o basquete é o tempo inteiro. Então, me apaixonei muito desde que a gente entrou agora no Mogi. E, mano, jogão, não tem o que falar. São José é um dos times que realmente é um dos favoritos aí. E vim na casa de vocês, que é um caldeirão isso aqui. O pessoal gritando o tempo inteiro em cima. E ganhar aqui, mano, todo o mérito do Pena, comissão técnica e jogadores, mano, da hora. O jogo foi nervoso e muito tenso. Mas dá pra fazer piada com tudo, né? Claro que vencer um clássico deixa todo mundo sorrindo à toa. Cara, na hora do jogo, mano, gritaria e tal, e é fogo, né? Os caras me veem como comediante, ninguém me respeita, né? Os caras me xingando o tempo inteiro. Até o mascote do São José, pô, já xinguei. Tem uma hora que eu já falei, vai se ferrar, pombo, sai daqui. Já virou uma guerra aqui, mas sempre com muito respeito. Quando a gente falou de vir pra São José, todo mundo falou, pô, a torcida dos caras lá fica em cima, mano. Os caras são chatos, né? Carne de pescoço. E é isso mesmo, os caras é isso aí, assoviando e tudo mais. Mas faz parte do esporte, dentro das 4 linhas, tá tudo certo. Jogão e felizmente saímos com a vitória. Paciência em São José. Tá bom, se algum torcedor de São José estiver chateado, vai assistir Mogi, a gente tem espaço lá. Bora lá. Tá aí, realmente foi um jogão de verdade. Aliás, um agradecimento à Beth, claro, nossa editora, que realmente foi a craque do jogo aí, correu para poder colocar essa matéria no ar. Obrigado, viu, Beth, pela correria e pela parceria. Agora, Paulito, foi um jogão, né? Como o João contou, com prorrogação. Poderia ter tido a segunda prorrogação. O DG, né, o Douglas dos Santos, acabou errando o lance livre, faz parte, não é de maneira nenhuma para crucificar. Mas o coletivo do São José bobeou quando, no final do último quarto, São José vencia por 3 pontos, como disse o Regis na coletiva ali. Era só fazer a falta, Mogi iria para 2 lances livres. Se convertesse os 2, São José ainda estaria na frente. É claro que poderia ter dado rebote, aquela coisa toda, mas dentro de uma normalidade era para o São José fazer a falta, não fez, aí a bola do Menca caiu, levou para a prorrogação e Mogi acabou aproveitando. Vieira, não somente durante a fase de realinhamento, mas durante todo o campeonato, o São José ele tem dificultado as partidas, mas nesses detalhes ele tem pecado, né? Sempre ali nos últimos segundos de jogo, é algo que para a fase agora dos playoffs precisa corrigir se quiser avançar mais dentro da competição, Vieira. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui o grupo do São José, que é a chave A. O detalhe é o seguinte, o São José aparece aqui na segunda posição, mas ele não vai ficar na segunda posição porque as outras 4 equipes vão jogar amanhã. Franca enfrenta a equipe do Corinthians, Corinthians e Bauru,
é um jogo e Mogi e Franca é o outro jogo. A situação é o seguinte: se o Corinthians vencer o Bauru lá em Bauru, o São José vai terminar em 4º colocado. Se o Bauru vencer o Corinthians, joga o São José para 5º, o Bauru vai ficar em 4º e aí a situação é essa. Então o São José, ele precisa torcer para que o Corinthians vença o Bauru, o São José vai cair para 4º e aí vai ter a vantagem de enfrentar o Bauru decidindo em casa. Se o Bauru vencer, o Bauru vai pular para o Bauru vai pular para 4º colocado e vai jogar o São José para 5º, e aí a vantagem é da equipe bauruense, tá certo? Então essa é a situação. Tem que torcer ali pro Bauru contra o Corinthians para que o São José fique na 4ª posição e tenha a vantagem de decidir em casa o playoff de quartas de final. Matheus, coloca o outro grupo só para a gente ver como é que tá. Paulistano, Pinheiros, Rio Claro e Limeira. Aliás, está tudo em aberto ali, mas está muito mais para Paulistano, Pinheiros e Rio Claro avançarem para a próxima fase. Diferente do grupo do São José, os 5 se classificam para a fase de quartas de final. Neste grupo, que tem 6 equipes, somente os 3 primeiros que avançam. Então é o primeiro do grupo lá contra o último aqui, o segundo lá contra o penúltimo aqui e assim vai. Então, neste momento, hoje está mais para Paulistano, Pinheiros e Rio Claro. Aliás, o Pinheiros e Paulistano já estão garantidos por causa da matemática. Ali embaixo é que vai brigar Rio Claro, Limeira e Liga Sorocabana, que vão brigar ali para, de repente, entrar nessa terceira vaga. Vamos acompanhar na quinta-feira todos os jogos que restam. Sexta-feira a gente já vai ter os confrontos definidos para você. A gente informa aqui no Hora do Esporte, que faz o primeiro intervalo do dia. Não sai daí, na volta, vamos falar de vôlei. Enfim, aconteceu a primeira vitória do vôlei São José. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte, falando de vôlei. Ontem o São José entrou em quadra pela sua terceira partida no Campeonato Paulista. O time do técnico Flavinho Tavares recebeu o Praia Grande, considerado aí um dos adversários diretos do São José na classificação da competição. E olha, ontem deu bom para o São José. A reportagem é do Gabriel Campoy e as imagens são de Reginaldo Casulo e o seu brinquedo. Solta, Matheus. Público tímido na Farmaconde Arena para acompanhar a terceira partida do vôlei São José no Campeonato Paulista contra o Praia Grande. Depois de 2 derrotas nas primeiras rodadas, o São José dava mostras que a primeira vitória enfim sairia. Após o início de primeiro set equilibrado, a equipe abriu vantagem de 6 pontos, fazendo 15-9 neste ataque pelo meio do central Babu. A equipe joseense se aproveitava também dos sucessivos erros do Praia. Embora o time do Litoral Sul também fizesse seus pontinhos, como nesse ataque de Igor, explorando o bloqueio. Mas o São José fecharia o set nos 2 lances seguintes. Primeiro neste ataque na entrada de rede de Babu, depois nesse erro de saque de Puyol. Vitória do São José na primeira parcial do jogo, 25-18. O segundo set, então, começou com muitos erros da equipe visitante e a mão calibrada do time joseense. Nesta bola de Rodrigo na paralela, o São José abriu 5-1 no começo da parcial. Mas o segundo set seria o mais equilibrado do jogo. O Praia Grande encostou no placar. Neste erro joseense, os visitantes deixaram a diferença em apenas 1 ponto. E no lance seguinte, neste ataque de Puyol, tudo ficou igual, 13-13. E a partida foi seguindo, com trocas de pontos, até que o Praia virou com Bento, 23-22. E chegou ao set point com esse ataque de Thalisson, 24-23. O São José, então, rapidamente respondeu e deixou tudo igual, novamente neste ataque na entrada de rede de David, 24-24. Daí o set foi se arrastando, 25-25, 26-26, 27-27, até chegar nos 30-30. Isso mesmo, 30-30. Aí entrou em cena o bloqueio joseense, que por 2 vezes fechou a porta da Praia, ou melhor, do Praia, para vencer o segundo set por 34-32 e fazer 2-0 no jogo. Mais próximo da primeira vitória no estadual, o São José começou o terceiro set abrindo vantagem, como nesta pancada do levantador Bruno Canhoto, no meio de rede. E também se aproveitando de erros do Praia, como esse saque errado de Bento.
Com tranquilidade, o São José controlou a parcial e quando precisou mais uma vez, a força do bloqueio esteve presente para abrir 6 de vantagem e o placar mostrar 22-16 para os donos da casa. Aí foi só administrar. E em 2 erros do Praia veio o match point para o São José no saque de Igor. Depois, no ataque para fora de Paulo, o São José fechou a parcial mais tranquila da partida em 25-18 e o jogo em 3-0. Eu acho que é uma vitória muito importante, a gente estava devendo para a torcida isso. Acredito que a gente deixou 2 jogos escapar da nossa mão. E hoje a gente entrou com outro espírito, que a gente sabia que o favoritismo era nosso e a gente foi para cima, mesmo sabendo que eles vinham como franco atirador, como foi no segundo set, que é uma coisa difícil de lidar, mas acho que a gente está de parabéns pela conquista. Eu acho que a gente fez uma boa apresentação, muito equilibrado em todos os fundamentos, o time lúcido e principalmente mostrando disposição para buscar a vitória, mesmo num set, no segundo, que a gente quase deixou escapar, a gente teve resiliência de buscar. Tricampeão mundial e campeão olímpico em Atenas 2004, o ex-central Rodrigão é quem dirige a equipe de Praia Grande. Na avaliação do comandante, o equilíbrio do segundo set foi o que definiu a partida. A gente teve a chance ali no segundo set, infelizmente não deu certo, não conseguimos finalizar o segundo set para poder botar mais uma pressão e quem sabe, né, levar eles a mais erros. Né? Isso faz a diferença para a gente, porque a gente possa ganhar o set e ganhar o jogo. A primeira vitória do São José no Campeonato Paulista de Vôlei finalmente saiu. O foco agora é na classificação para a próxima fase da competição. Comissão técnica e elenco destacaram. Os últimos 3 jogos precisam ser encarados como finais. No vestiário, na pré-eleição, eu falei para eles, nós temos 4 finais para jogar. Uma hoje e as próximas 3. Então a gente tem que pensar que é uma final e a gente tem que entregar tudo, se doar o tempo inteiro na quadra e todos os jogos a gente sabe que a gente precisa pontuar. Paulito, bela vitória da equipe do São José e fez aquilo que se esperava, né? Contra um adversário direto, fez valer o mando de quadra, um bom voleibol e conquistou a vitória 3-0, 3 primeiros pontos para a conta do São José. Com certeza, Vieira, e além desse resultado dar confiança, moral para a equipe, né? A primeira vitória dentro da competição, foi importante o São José ter ganhado de 3-0 também, né? Naquele segundo set, quando chegou a ficar 30-30 ali, o São José soube administrar, soube ter resiliência para poder vencer aquele set, porque ganha de 3-0, você leva 3 pontos, né? Às vezes, se acaba perdendo aquele set, poderia virar um 3-2, levava 2 pontos só, e para a tabela de classificação, isso daí já fez a diferença. São José tem que continuar nessa pegada agora firme e forte, Vero. Muito bem. Matheus, coloca pra gente a classificação do vôlei, porque o São José subiu na tabela. Estava na lanterna, agora o São José já aparece entre as 4 equipes que avançam para os playoffs. O Campeonato Paulista é campeonato curto, é tiro curto, são apenas 6 jogos para cada equipe. Tem o Suzano como líder, 100% de aproveitamento na competição, seguido pelo Campinas com 9, em terceiro o SESI Bauru com 7, o São José agora é o 4 com 3 pontos, seguido pelo Praia Grande com 2, o Mogi Vôlei com 2 e o Atibaia com apenas 1 ponto ganho. O São José ainda vai enfrentar na próxima rodada o Campinas, pedreira fora de casa lá no ginásio Taquaral, esse jogo marcado para o dia 23, 20 horas lá no ginásio Taquaral, e ainda enfrenta o Mogi Vôlei e também o Atibaia. Mogi Vôlei e Atibaia são adversários diretos, jogos que o São José precisa vencer se espera se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista. Vamos acompanhar de perto e torcer pelo São José Vôlei São José, tá certo? Paulito, pra gente fechar esse segundo bloco, olha que notícia bacana. O São José Ciclismo disputou neste último final de semana a 20ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD, uma das provas mais tradicionais do calendário nacional, e os atletas joseenses voltaram com 6 medalhas de lá. O grande destaque foi a Isabelle do Nascimento Cipriano, campeã na categoria infanto-juvenil, garantindo o ouro e o lugar mais alto no pódio. Na mesma categoria, a Raquel Galhardo Melo ficou em 4º lugar. Na categoria juvenil, Anne Isabelle Galdini ficou com o bronze e Ana Clara Galdini terminou em 5º lugar no júnior. Entre os atletas do Sub-23, Ana Carolina Pavão e Vinícius Silva dos Santos conquistaram o 4º lugar no feminino e masculino, respectivamente, completando a lista de joseenses no pódio. A volta ciclística reuniu
ciclistas brasileiros e estrangeiros, com largada em Paranapiacaba e a chegada em Diadema, passando por diversas cidades do grande ABCD. A competição contou com pontos para o ranking paulista e nacional de estrada classe CBC e teve percurso de até 125 quilômetros nas principais categorias. Você imaginou pedalar 125 quilômetros, Paulito? Haja perna, hein? Com certeza, Vieira, mas antes de falar do ciclismo, Paranapiacaba ou Pindamonhangaba, o que é mais complicado de falar? Naquele momento foi o Paranapiacaba, viu? Parabéns a todo mundo, né? Sem dúvidas nenhuma, eles treinam bastante. Eu acho que o atleta cidadão dá uma estrutura muito boa, qualificada, para que os ciclistas daqui possam se desenvolver, né? Inclusive, a gente vê que não somente a questão juvenil, mas a galera do Sub-23 está perto já de entrar ali para o adulto, está conseguindo trazer os resultados também. Então, parabéns a todos aí pelos ótimos resultados e trazer essas medalhas aqui para São José. Parabéns para a galera do pedal, sempre representando muito bem a nossa cidade. A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com o Hora do Esporte, falando da Águia do Vale. Após a eliminação na Copa Paulista no último domingo, a diretoria do São José divulgou que alguns dos atletas que têm contrato com o clube até o final deste ano já estão acertando suas rescisões contratuais de forma amigável e estão livres para negociar com outros clubes. Tem aqueles também que estão no departamento médico, precisam aguardar a resolver, né, o seu problema clínico, o seu problema médico, para aí sim poderem ser liberados. E tem aqueles também com contratos mais longos, que aí o São José vai analisar caso a caso, se empresta, se fica com o atleta ou não, enfim. Então, Paulito, antes de você falar, vamos colocar, Matheus, coloca pra gente, por gentileza, essa primeira tela. Tem 19 jogadores aqui, são jogadores que estão livres para negociar, são jogadores que têm contrato relativamente curto, que vai ali, ó, tem o Enzo, por exemplo, garoto da base, o João Gabriel, que é uma referência, ficou muito tempo machucado, enfim, jogadores que encerram o seu contrato no final desse mês. E tem jogadores como o Luiz Gustavo aqui, ó, que encerram no meio de novembro, né? Já prevendo aí o São José e entre outros. Aqui são 19 jogadores. Esses jogadores, todos eles, estão indo conversar com a diretoria e amigavelmente já estão acertando as suas rescisões, repito, de forma amigável, para que eles sejam liberados e ainda possam, de repente, acertar com algum clube nessa reta final e, de repente, pode ter conversa com o próprio São José para retornar para a disputa da Série A2. Não tem nada certo em relação a isso. O que é certo é que eles estão sendo liberados e fazendo essa rescisão de forma amigável, Paulito. Perfeito. Esses atletas, alguns, né, conseguiram desempenhar muito bem, como é o caso, por exemplo, do João Igor, que começou como capitão da equipe. Infelizmente, as lesões que acompanham a carreira dele acompanharam aqui no São José também. Ele acabou até perdendo um pouco dessa titularidade. Tem nomes como o João Gabriel, que voltou de lesão, tinha uma expectativa muito grande dele ser utilizado, acabou não sendo aproveitado, então vai seguir carreira. São nomes interessantes, né? Nomes que agregaram durante essa Copa Paulista, alguns que conseguiram se destacar. E agora, vamos ver, né? Alguns têm nível técnico sim para continuar para a Série A2, mas tudo depende dessa negociação com a diretoria agora. Muito bem, você está vendo aí, ó, enfim, jogadores variados, Tony Lucas, Vinícius Tanque, que era o centroavante do São José, Bruno Cardoso, João Lazzarini, Luiz Otávio, enfim, são esses 19 que têm contratos relativamente mais curtos, que era mais ou menos prevendo aí a reta final dessa Copa Paulista. Agora tem os jogadores que têm contratos mais longos. Coloca pra gente, são 6. O Rony, atacante, o Vinícius Tacchini, o Bruno Camilo, o Gabriel Afonso, o Jefferson Lima e o Cristiano. O Cristiano é que tem o contrato mais longo. Vence no dia 30 de novembro de 2027. O Rony vence no dia 8 de abril do ano que vem, ou seja, já pensando numa Série A2 em teoria. Esses jogadores também serão analisados caso a caso para ver o que o São José faz. São jogadores do São José até essas datas, a diretoria vai analisar cada um, se empresta e se emprestar, se eles retornam ou se vai rescindir de forma amigável, se vai ter multa e tudo mais. É a situação desses 6 que tem o contrato mais longo, Paulito. Vieira, dessa lista, para mim, são 3 que tem um pontinho de interrogação ali. O Tacchini, ele acabou não tendo tantas oportunidades assim, não conseguiu demonstrar serviço, né? Que foi o goleiro contratado para ser reserva do Gabriel Afonso. A questão também
ali do Bruno Camilo, ele teve algumas oportunidades como titular, acabou não conseguindo entregar o que se esperava dele, então acho que também é um ponto de interrogação. E o Cristiano veio com uma promessa, né? Por isso que ele tem até esse contrato mais longo, ele veio como o melhor jogador da última Série A2, né, de 2024 ali, só que ele não conseguiu, com a camisa do São José, desempenhar tão bem, até perdeu a titularidade em alguns momentos, foi muito emprestado depois, então é um ponto de interrogação esses 3 jogadores. Agora, Rony, para mim, ele tem nível de Série A2 sim, pode ser aproveitado, Jefferson Lima também para composição de elenco, bons nomes. Muito bem, para a gente fechar, tem 4 jogadores que estão no departamento médico e só podem ser liberados assim que estiverem aptos à prática do futebol, que é o caso do Danilo Fidelis, o Marlon Martins, que fez falta nessa reta final, o Guilherme Cerqueira, zagueiro bom de bola também, e o Kaique Geloni, lateral esquerdo do São José. Precisa recuperar todos esses atletas fisicamente, atestado com laudo médico, que eles estão aptos para o futebol, ou seja, o São José precisa recuperar eles para o futebol e aí sim negocia a relação do contrato, se permanece, fica, se serão emprestados, se vai, se volta. É a situação desses atletas do São José. Acredito eu que boa parte desse elenco não deve ficar para a disputa da Série A2, talvez um ou outro desses que tem contrato mais longo devem ficar sim, e aí vai depender primeiro do técnico, se vai ficar mesmo o Marcelo Marelli, se um novo vai ser contratado. Uma coisa é certa, Paulito, a gente tem pouco tempo, mas dá para dizer o seguinte: o Sid Clay Menezes, gerente de futebol, foi anunciado, foi mantido no cargo para a Série A2 do ano que vem. Sid Clay Menezes, ele não é unanimidade, né, entre a torcida, mas querendo ou não, a SAF confia no trabalho dele, ele que está fazendo parte dessa reestruturação, não somente dentro de campo, mas externa da equipe também. Então, naturalmente, a SAF resolveu dar continuidade, acaba sendo, né, uma coisa até natural, Vieira. Muito bem, e a situação do Marcelo Marelli segue indefinida. Hoje ele é técnico do São José, não sabemos se ele permanecerá ou não no chutômetro. Minha opinião, acho que ele vai ficar para a Série A2, acredito que a diretoria deve acertar com ele pela permanência, mas tudo pode acontecer, ainda tem muito tempo para a Série A2, muito tempo ainda para que comece aquela movimentação de contratação de jogadores e tudo mais. Sid Clay ficando, acho bem provável que o Marcelo Marelli permaneça para a Série A2 no São José, e a gente vai falar muito mais da Águia ainda durante essa reta final de ano, preparação já para a Série A2. Terminou o campeonato, tem uma pequena pausa aí, mas daqui a pouco já começa a pintar os primeiros nomes, técnico que fica ou vai, enfim, futebol não para, tá certo? Paulito, vamos embora? Partiu. Tá na hora, né? Paulito, grande abraço para você, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Hora do Esporte, dividir as informações contigo aqui no nosso programa. Te aguardo na sexta-feira para a gente fechar a semana, claro, com muito esporte aqui da nossa cidade. Pera, o prazer foi todo meu. Como diria o poeta, uma honra imensurável, né? Sexta-feira estou de volta. Que beleza, esse é o nosso poeta, Paulito, que beleza. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, sempre bom tê-lo aqui também, você é peça fundamental desse programa, levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Siga com a TV Câmara. De minha parte, a gente volta na sexta-feira, eu, Paulito, Luizão e grande equipe. Fique com Deus, até sexta. Até lá, tchau, tchau.